Bom, então, bom dia a todos. Em nome do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG e IEAT, eu inicio os trabalhos de hoje do Seminário Anual do IEAT 2022. Com muita alegria, será um encontro presencial, né? E isso já trouxe aqui uma euforia do reencontro, né? Então sejam todos muito bem-vindos. E nós teremos agora uma sequência de 4 apresentações dos residentes do IEAT. Iniciamos pela professora Denise Morado. Ela é professora associada da Escola de Arquitetura da UFMG, coordenadora... professora titular, desculpe, peguei no lado. Coordenadora do grupo de pesquisa Praxis, Práticas Sociais no Espaço Urbano. Professora Denise, por favor. Vai dar um fio? Vai, pode ser. Bom, bom dia a todos. Queria cumprimentar todos que estão aqui presentes, colegas e parceiros do IEAT, e também dessa mesa, Sérgio, Alain e Fábio, que deve estar chegando. Nós somos professores do edital do IEAT, da chamada Grupos de Pesquisa. Bom, como disse a professora Zilma, eu sou professora titular do Departamento de Projetos e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquitetura e coordenadora do Grupo de Pesquisa Praxis. O Grupo Praxis nasceu em 2009, registrado no CNPq e no Departamento de Projetos, sob a minha coordenação, e desde 2018 sob a subcoordenação do professor Daniel Medeiros de Freitas, do Departamento de Urbanismo. Ao longo desses anos, nós temos desenvolvido projetos de ensino, pesquisa e extensão, financiados e apoiados por distintas entidades e parcerias com moradores de vários pontos da região metropolitana de Belo Horizonte. Movimentos sociais, redes de pesquisadores de diversas universidades nacionais e internacionais, Defensoria Pública de Minas Gerais, Ministério Público Federal e Estadual. Temos paulatinamente superado os drásticos cortes orçamentários para a universidade com compreensão, generosidade, resiliência e criatividade dos pesquisadores que nos acompanham, já que todos entendemos que a pesquisa e a extensão são os motores principais da produção do conhecimento na UFMG. Somos pesquisadores que, por meio das atividades indissociáveis do ensino, da pesquisa e da extensão, buscam de maneira contundente e cooperativa a formação crítica, a produção, o desenvolvimento, a transmissão e a aplicação do conhecimento coerente com as condições sociais, culturais, políticas, ambientais, tecnológicas, territoriais e econômicas vividas pela sociedade brasileira, e também em torno das respostas às necessidades colocadas pelos cidadãos. No Grupo Praxis, abordamos investigações a partir do pressuposto de que o espaço urbano é meio estruturado e estruturante, que carrega um conjunto de informações sociais, econômicas, culturais, territoriais, ambientais, técnicas e políticas, que se apresentam por meio das práticas dos indivíduos que agem e reagem nas cidades. Portanto, as práticas são nascidas dos traços estruturais da sociedade e das estratégias acionadas quando agentes fazem escolhas, tomam decisões ou lutam por interesses individuais e coletivos. Norteiam a atuação do grupo a perspectiva crítica a respeito das relações de poder que estruturam as práticas de produção do espaço urbano, das determinações provenientes do campo social, econômico, político, cultural, ambiental e institucional, do modelo de cidade neoliberal e dos instrumentos e dos mecanismos de análise, representação e intervenção nas cidades. Ao longo dos anos, estivemos presentes nos territórios populares, compreendidos por nós como lugares construídos por seus próprios moradores e identificados por características contrastantes e rupturas significativas
em comparação à mancha urbana institucional. Ali está o endereço do site do nosso grupo. Articulamos teoricamente, metodologicamente e empiricamente as questões referentes à produção do espaço urbano, por meio de dimensões transdisciplinares que nos possibilitam conhecer o que ainda não sabemos em resposta aos eixos comuns das pesquisas. Quem controla a cidade, quem se beneficia do quê, a quem a cidade oprime ou violenta e alicerçados por quais práticas. No projeto Praxis 10+, nós reorganizamos nossas atividades em razão da pandemia, naturalmente, mas com o projeto Praxis 10+, assentado no IEAT, avançamos na expertise do grupo de pesquisa, amadurecemos os pressupostos de nossas práticas de ensino, pesquisa e extensão realizadas ao longo dos últimos 13 anos, lançamos outros olhares teóricos e metodológicos sobre a produção da cidade contemporânea e compartilhamos resultados e desdobramentos atualizados das nossas ações. Os nossos objetivos continuam sendo amplos, que são provocar rupturas nas narrativas institucionais, técnicas e acadêmicas vigentes que se fazem presentes na arena política e institucional contemporânea, potencializando a experimentação de outros arranjos possíveis. Compreender os territórios populares a partir de seus moradores, promover a ascensão do conhecimento popular e a emancipação social dos cidadãos no processo de produção da cidade, por meio da horizontalidade nas relações comunicativas e da prática compartilhada de leitura e produção de espaço urbano e do conhecimento construtivo. Fortalecer a articulação entre os 3 pilares da universidade, pesquisa, ensino e extensão, construir ações de pesquisa por meio de diálogos transdisciplinares e promover o debate entre grupos sociais, academia e poder público na construção de políticas públicas. No projeto assentado no IEAT, nós organizamos o seminário Praxis 10+, como parte do projeto contemplado nessa chamada. Foram realizados webinários com tradução simultânea, português, inglês, português, durante 7 encontros semanais, com a participação de 17 pesquisadores egressos e pós-graduandos do Praxis, mediados por 6 convidados e 3 palestrantes internacionais. Parceiros, a professora Amira Osman, da Tsinghua University of Technology, da África do Sul, o professor Ricardo Sanin Restrepo, da Universidade Javeriana de Bogotá, da Colômbia, e o professor Christoph Navratek, da Universidade de Sheffield, Inglaterra. Além disso, nós também convidamos relatores externos para lerem criticamente todos os trabalhos apresentados. O seminário, então, aconteceu com a seguinte programação: a abertura, feita pelo professor Estevam, do IEAT, acompanhado por mim e pelo subcoordenador do professor Daniel e os nossos convidados internacionais. Em seguida, nós fizemos a sessão Exercer o Político, com a mediação da doutora Cleide Nepomuceno, da Defensoria Pública de Minas Gerais, e pesquisadores do Praxis. O terceiro dia foi sobre construir saberes, com o convidado o Jobert de Paula, que é um ativista pela luta por moradia da região metropolitana de Belo Horizonte. Em seguida, a sessão Olhar a Cidade, com participação de 2 técnicas da Prefeitura de Belo Horizonte. Depois, Projetar Lugares, com participação do arquiteto Fernando Maculan. Ocupar a Cidade, com a participação também da funcionária da Prefeitura de Belo Horizonte, Luciana Moreira. E, por fim, a participação do professor Navratek e a relatoria externa feita por colegas da Escola de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação. O seminário ele foi transmitido pelo canal YouTube do IEAT, em parceria com o Benner Stifel Center for Brazilian Studies da San Diego State University. Nós atingimos quase 250 visualizações em média por dia do evento, e também disponibilizamos um caderno de resumo com todos os trabalhos, e também fizemos um e-book
que será disponibilizado gratuitamente, contendo todos os nossos trabalhos apresentados durante o projeto Praxis 10+, no IEAT. Ele não vai ser lançado hoje, porque o ISBN ainda não ficou pronto, mas o livro está pronto. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele, já que esse livro, que nós nomeamos Práticas Sociais no Espaço Urbano, Percursos e Desdobramentos do Grupo Praxis entre 2009 e 2022, ele celebra não só o trabalho que nós desenvolvemos aqui no IEAT, mas também os nossos 13 anos de pesquisa de extensão, traz todos os trabalhos apresentados, e por isso eu queria agradecer a todos que se envolveram nesse projeto. Obviamente, em primeiro lugar, agradecer ao IEAT, na pessoa do professor Estevam Las Casas, mas também Tatiana Queiroz, o Fábio Oliveira, o Flávio Soares e a Verônica Maia. Agradecemos também o apoio da San Diego State University, na pessoa das professoras Érica Larques e Cristal Bivona, a pós-graduanda Isabelle Simões, os tradutores Diogo Saraiva e Simone Lima, e o apoio institucional da UFMG e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, além do CNPq. Agradecer também os mediadores, que eu já citei anteriormente, todos parceiros envolvidos na luta pelos direitos dos cidadãos. Agradecer a Marina Sanders e o Tiago Canatieri, da Escola de Arquitetura, que fizeram a relatoria crítica do seminário. E agradecer também aos parceiros da comissão organizadora, além de nós, coordenadores do Praxis, a professora e pesquisadora Jerusa Lustosa, os doutorandos Bruno Fernandes Tarcísio Curtijo Cunha, e também agradecer o apoio operacional da pesquisadora Renata Salas e os graduandos Bárbara Hoffmann, Gabriela Sevilha e Fabrício Ferreira. E, por fim, agradecer ao professor Glaucinei Rodrigues Correia, do Departamento de Tecnologia do Design, aos graduandos Daniel Borges, Daniela Santos, Laura Almeida, pelo projeto gráfico do livro, por meio do projeto de extensão Design e Educação. Esse é o sumário do livro. Eu sei que vocês não vão conseguir ler todos os trabalhos, mas é um e-book extenso, com 546 páginas, no formato A5, por isso que tem 546 páginas, mas é um trabalho bastante extenso, e, portanto, para encerrar minha participação aqui nesse seminário, eu gostaria de compartilhar nosso aprendizado em relação ao pensamento transdisciplinar. Olhar a cidade contemporânea sob a ótica do campo da arquitetura e do urbanismo não me parece mais ser suficiente. Acreditamos que a possibilidade de tratar nossas questões de pesquisas por abordagens e teorias de outros campos de conhecimento deveria ser de interesse de todos, mas no caso da cidade é inquestionável e, a meu ver, deve ser pressuposto. Apesar de ser uma escolha teórico-metodológica de cada pesquisador, eu entendo que é somente dessa forma que as nossas pesquisas sobre a cidade podem avançar. O grande ganho ao acolher a transdisciplinaridade é perceber que há uma série de outros campos de conhecimento que contribuem profundamente para as nossas questões em relação à cidade e, de forma importante, nos transformam. À medida que o desconhecido nos traz um outro olhar sobre o que nós já conhecemos. Essa proposta provoca outros caminhos indissociavelmente teóricos e metodológicos com uma outra forma de pensar. A transdisciplinaridade avança em relação à interdisciplinaridade, porque há uma transformação de caminho teórico-metodológico, à medida que nos abrimos para aquilo que não é previsível. A transdisciplinaridade caminha para além do diálogo e da interação de disciplinas. É reflexão e comunicação profícua e, ao mesmo tempo, uma produção aberta de conhecimento e transformação de resultados. É outro caminho metodológico, que inclui problematizar, analisar, se transformar para avançar e, inevitavelmente, alterar práticas. No caso do campo da arquitetura e do urbanismo, de onde eu falo,
transdisciplinaridade significa entender a produção da cidade com os moradores, se deixar transformar com essa produção e transformar a produção. Isso não significa abrir mão do que sabemos e das nossas capacidades, mas abrir mão dos instrumentos que nos dão poder absoluto nos processos de decisão sobre a cidade. Historicamente construídos, portanto previsíveis, conhecidos e violentos. A transdisciplinaridade na cidade significa, nesse contexto, articular diversas e desconhecidas dimensões sobre a produção da cidade. Ontem, ao final do seminário, o professor Martin Ravetti disse que o IEAT deveria deixar de existir e a UFMG deveria ser um grande IEAT. Em parte ele tem razão, mas eu entendo que há tanto incompreensão quanto resistência pela prática do pensamento transdisciplinar. Então, ainda não podemos abrir mão do IEAT. Ainda é preciso insistir no pensamento transdisciplinar pelo IEAT como capilaridade ao UFMG. Então, em tempos tão duros, encontrar pesquisadores, parceiros, colaboradores e amigos do Grupo Praxis durante a caminhada com o IEAT, interessados na compreensão crítica sobre a produção contemporânea das cidades, representou alento para mim e esperança para continuar. Agradeço sem medidas aos colegas e parceiros, aos pesquisadores, a todos que estiveram presentes nos debates, nas reuniões, aos que se dispuseram a construir conjuntamente o seminário e o livro, e especialmente ao IEAT, pela oportunidade de seguirmos juntos. Muito obrigada.